aqui é a Lê e você está prestes a assistir o primeiro episódio da minha série que eu vou fazer sobre sobrancelhas. E nesse primeiro episódio eu vou mostrar o passo a passo de um design de sobrancelhas. É a sobrancelha da Giovana. Eu dividi em dois esse episódio. Tem esse de agora, que é o design completo, e tem a parte 2, que é a aplicação da rena. Eu fiz com muito carinho, detalhado, com áudio, para você entender realmente todos os passos e fundamentos para um bom design de sobrancelhas. E é um conteúdo mais extenso, focado em pessoas que estão começando agora como da área, pessoas que já trabalham na área e pessoas que estão apaixonadas por sobrancelha. Então é um conteúdo para você aprender gratuitamente. Eu espero que você goste. Vou começar agora a fazer a sobrancelha da Giovana. A sobrancelha da Giovana é uma sobrancelha bem cheia. Não ao extremo, mas é cheia, né, de certa forma. É uma sobrancelha cheia, tem o pelo mais grosso e escuro. E agora, vou começar a higienização. Eu vou passar o esfoliante na sobrancelha da Giovana. Vou primeiro esfoliar a sobrancelha dela, que é para retirar toda a camada de células mortas. Sempre tomando muito cuidado, eu não posso sair esfregando a sobrancelha inteira. Então, esfregando de forma circular. Então, se você reparar, eu tô indo a favor dos pelos. É dessa forma que esfolia. Continuo esfoliando a sobrancelha, né? Com muito cuidado. Eu vou esfoliar as duas sobrancelhas, sempre no sentido dos pelos. Os dois lados, como eu disse. E depois eu vou vir aplicando a água micelar para retirar toda essa camada do esfoliante, continuar toda essa limpeza, todo esse cuidado que eu tô fazendo com a sobrancelha e dar uma finalizada na higienização para poder começar o design. Isso faz com que a pele fique com um aspecto muito mais vistoso, muito mais saudável. Agora eu já tô vindo aqui com a água micelar, tá vendo? Aí eu tô removendo todo o esfoliante com água micelar e dando uma finalizada nessa higienização. Aí eu vou passando a água micelar nas duas sobrancelhas. E em seguida, depois de passar a água micelar, eu venho com uma escovinha para tirar completamente os resíduos, né? Porque a água micelar ela vai tirar mais o grosso, mas ainda assim pode ficar um cristalzinho ou outro, né, do esfoliante na pele. Então eu vou vir com a escovinha, penteando e removendo por completo todo o resíduo do esfoliante. Lembrando que não é todas as peles que a gente pode fazer essa higienização dessa maneira. A gente tem sempre que ver como tá a saúde da pele antes de fazer isso, tá bom? Ó, agora eu já venho com a escovinha para fazer o que eu já te falei, retirar qualquer resíduo que possa ter ficado do esfoliante. Aí agora, né, que eu já removi todos os resíduos, já olhei, tá tudo ok, eu vou começar a marcação. Vou encontrar o primeiro pelo natural dela, o primeiro fio de pelo natural dos dois lados das sobrancelhas. Vou ver se bate, em qual ponto tá batendo. Então, né, encontrei os primeiros fios ali de pelos da sobrancelha dela, dos dois lados. Hora de medir a distância para ver quanto que tá dando essa distância, porque eu sei que tem uma distância mínima que tem que ter e uma distância máxima. Então, eu tô calculando para ver. Ok, bateu a distância que a gente precisa ter, tá dentro da medida. Agora é hora de fazer a parte final da sobrancelha. Ponto final. Eu vou ali bem no cantinho do olho, dos dois lados. Peço para ela fechar o olho um pouquinho. Risquei. Ok. Agora eu vou medir o comprimento total dessa sobrancelha. Quanto que tá dando o paquímetro sempre reto, porque se eu viro ele, a medida muda, ó, tá vendo?
Eu tenho que deixar ele reto para poder saber o tamanho real dessa sobrancelha. Vou ver se tá batendo uma com a outra. Bateu dos dois lados, elas estão do mesmo tamanho, tudo certo. Agora eu vou encontrar o ponto de arqueamento. Existem muitas maneiras de você encontrar o ponto de arqueamento. Essa é uma das maneiras que eu mais me adaptei, é a que eu mais uso, assim, geralmente eu costumo usar essa medida dos olhos. Eu encosto o meu paquímetro no ponto inicial, a outra haste vai de sentido para o ponto final e encontro o ponto de arqueamento. Uma coisa curiosa e interessante é que você pode fazer 3 formas de encontrar o ponto de arqueamento e as 3 vão dar no mesmo ponto, se você medir as 3 da forma correta, claro. Agora eu tô localizando a parte inferior da sobrancelha. Estica a pele sempre. Eu tô usando a parte da estrutura óssea da sobrancelha. O que acontece? A sobrancelha ela é pelo, ela é músculo e ela tem também a parte óssea. Muito se engana quem pensa que sobrancelha é só pelo, pois não é, e a gente tem que estudar e entender bem isso. Agora eu tô analisando a sobrancelha. Você tá vendo que eu não posso fazer a parte superior aqui embaixo? Senão eu vou estragar muito, eu vou sair tirando muito pelos na parte de cima. Então eu tenho que começar bem aqui, porque é o que melhor bate com a altura natural dos pelos que ela já tem, porque ali tem mais volume de pelo do que o ponto inicial. Tem muita gente que comete esse erro. Então você vai observar a sobrancelha por um todo. Eu não poderia ter começado ali embaixo. Eu tô subindo um pouquinho mais o início para poder bater com a parte do arqueamento. Pele esticada, faço a minha linha. Vou fazer a minha linha. Ainda mais que a cliente falou uma coisa muito importante, a outra que vem, né? Que agora a gente só usa máscara e a sobrancelha tem que estar bonita, porque fica só a parte do olhar. Aí você tem que ver aquele olhar, né? Tipo, bem... É a única parte que a pessoa vai reparar é seu olho mesmo, então a sobrancelha tem que estar bonita. Sempre tem variáveis. Aqui eu costumo deixar até 1 centímetro, ponto inicial. Só que nada é uma lei absoluta, uma regra absoluta. Então, a sobrancelha dela tá passando um pouquinho. Mas eu tô vendo que tá bonito, eu tô vendo que isso não é problema algum. Então eu vou deixar, mesmo que passe, porque tem sempre o conjunto do bom senso com as medidas. Eu não posso nem focar só na medida, números, e nem só no que eu acho que deve ser, não só no meu lado de visão, vamos dizer assim. Então é o conjunto dos dois, é a visão que eu tenho junto com as medidas que eu já sei que tem que ter. Então juntando os dois eu entro num senso e faço a marcação. Ou seja, passou um pouquinho mais aqui, só que juntando o meu senso com a marcação, com os números, vai bater bonitinho, vai ficar muito melhor do que eu querer diminuir para entrar em um padrão de número. Então, ok. Tá passando 2 milímetros de 1 centímetro. Então, eu vou diminuir aqui, agora, a partir desse número, para fazer a parte inferior. Vou encostar lá no meu ponto de arqueamento e vou riscar. Pronto, já tá feito. Agora, vou ligar todos os pontos. Eu vou esticar a pele, tentar fazer uma linha bem reta, que ligue os pontos. Agora, do ponto de arqueamento para o ponto final. O que acontece? O que falta muito em profissionais é entender que a gente não precisa tirar demais
para fazer um bom trabalho. Então, observa onde eu tô marcando, o que eu vou tirar e observa depois o resultado que vai dar. A gente tem sempre que estar tratando a sobrancelha e cuidando. Não precisa sair arrancando pelos demais para fazer um bom trabalho. O bom profissional sabe o que pode e o que não pode tirar, e esse que é o diferencial. Agora eu tô afinando os traços. Para ficar mais bonito também, para que eu perceba melhor como que tá essa minha marcação. Se for observar, os pelos que eu vou tirar não é um monte de pelos, são alguns pelos. E isso vai fazer total diferença, porque se eu entrar muito nessa sobrancelha, eu vou deixar ela fina, eu vou falhar. E se você olhar para cliente como um todo, cada pessoa tem a sua personalidade, tem suas características. E se você voltar um pouquinho assim, você vai ver que a Giovana, ela não é uma pessoa muito... Calma aí, Giovana, tô procurando a melhor palavra. Como que é uma pessoa muito insegura? Isso. Ela não é uma pessoa insegura. Ou então uma pessoa que liga muito para opiniões. Por que a gente sabe disso? A gente tem que analisar como um todo. Porque, ela não tem problema algum em deixar o cabelo dela mais curto. Eu já atendo ela faz bastante tempo. Ela já colocou... É trança? Trança, né? Eu já vi ela de trança, eu já vi ela de cabelo liso, eu já vi ela de cabelo mais curto. Então, ela é uma mulher mais ousada. Ela não é uma pessoa muito insegura. Então, muito menos uma pessoa que não é de atitude. Uma sobrancelha fina combina com uma menina assim? Não combina. Então, eu vou preservar cada vez mais, porque a sobrancelha dela, a sobrancelha que mais combina com ela, é uma sobrancelha mais cheia e mais completa. Pronto. Tem pessoas que o rosto, naturalmente, é um rosto super, super, super delicado e de menina meiga. E talvez um estilo assim já não combine tanto. Enfim, aqui é os pelos que eu vou tirar, né? Voltando a falar dos pelos. Menos é sempre mais. Eu vou tirar só esses pelos aqui e vai fazer uma diferença absurda no design dela. E vai ficar muito lindo. Agora, eu vou fazer a marcação de cima. Aí você vem fazer a sobrancelha e a pessoa te faz uma autoanálise de você. Agora, vou vir limpando até o ponto de cima. Pronto. Ponto inicial ao ponto de arqueamento. Preservei todos esses pelos aqui, que eu tenho certeza que muitas pessoas tirariam por conta desse início dela. Então, eu preservei todos eles e agora eu vou ir do ponto de arqueamento para o ponto final. Olha, eu fiz, agora eu vou afinar os traços. A gente tem sempre que ter muito capricho. Vou deixar os traços mais finos. Reforçar onde precisa. Sempre tendo cuidado de ter as linhas mais fininhas. Limpando aqui com palito. E algodão seco, sem nenhum produto mesmo. Ele remove muito melhor o lápis branco que eu utilizo do que se eu colocar algum produto. Inclusive, eu gosto muito de utilizar esse lápis branco, embora algumas pessoas não se adaptem muito bem a ele. Deixa eu ver se é o outro lado. Todo o rosto tem medidas que batem umas com as outras, tipo assim, pontos que um ponto vai bater com outro ponto, que vai chegar numa medida X e assim por diante. A gente pode ter como exemplo o arco do cupido, que é a mesma espessura da sobrancelha. Vou te falar aqui um ponto. Imagina um ponto no meio,
um ponto superior e um ponto inferior. Algum desses 3 pontos, a parte de cima da sobrancelha, ela vai bater. O dela bateu no ponto de cima, tá vendo? Ó, bate perfeitamente. A parte que começa a descer, bate no ponto de cima. Só que, porém, toda a vida, existem pessoas que ficam muito bitoladas nisso e acabam vendo a sobrancelha apenas como uma fórmula matemática e fazem super marcações até a testa da cliente, enche a cliente de marcação até na testa, porque acabam vendo muito como uma fórmula matemática. E não é isso, eu acredito bem no lado artístico também. Fiz toda a marcação desse lado da sobrancelha, agora eu vou pegar e vou fazer o outro lado, a marcação também. Eu vou pegar esse ponto de cima e vou imaginar uma linha reta, que seria mais ou menos aqui. Um pouquinho mais para baixo até. Vou pegar a parte de baixo, vou imaginar uma linha reta, que seria mais ou menos aqui. Ok. Agora, eu vou pegar as medidas e vou transferir. Eu sei que aqui, esse início deu 1,2 cm. Aqui também bate 1,2. Então, ok. Com isso, eu vou fazer a espessura dessa sobrancelha. Ok, agora eu vou pegar e encontrar a espessura da parte do arqueamento da sobrancelha. Eu vou diminuir 2 milímetros, vou bater aqui no meu ponto de arqueamento, vou riscar, pronto. A marca ficou clarinha, mas eu sei que foi bem aqui que eu marquei. Agora eu vou esticar a pele e vou ligar um ponto no outro. Liguei esses pontos. Eu vou pentear um pouquinho pra cima os pelos dela pra eu ver melhor. E vou ligar o ponto de arqueamento no ponto final. Pronto. Agora eu vou limpar o excesso do lápis. Até o ponto de arqueamento eu já marquei. Agora, eu vou ligar o ponto de arqueamento ao ponto final. Vou colocar o pelinho dela aqui pra baixo. Agora que eu liguei esse ponto, vou falar de uma coisa muito interessante. Como que o ponto alto também bate na parte superior da orelha. Tá vendo? O mesmo lado que bate, os 2 pontos de ambos os lados batem na parte de cima. Se um bate na parte de cima e o outro na parte de baixo, essa sobrancelha vai ficar estranha, porque a gente vai perceber que tem alguma diferença. Claro que nenhuma é idêntica, mas a gente deixa mais
parecida possível. Agora pronto, a marcação tá feita. Se você observar a marcação, você pode pensar que a marcação tá muito grossa, que eu poderia tirar mais pelos, mas assim que eu fizer o design, você vai ver que não é bem assim. E que vai ficar bem legal, porque só vou tirar o que realmente é necessário. Esse lado da sobrancelha dela é um pouquinho mais ondulado do que esse. E aí tem que tomar muito cuidado na hora de cortar os pelos, porque se você não corta da forma certa, você falha muito mais do que tirando, por exemplo. Porque você acaba com o final da sobrancelha. Então, vou tirar o excesso. Eu vou pentear pra cima, vou cortar só as pontinhas do pelo. Só as pontinhas do pelo. Pronto. Final da sobrancelha também. Vou cortar só a pontinha, não precisa sair cortando pra caramba. Já vi gente que segura o pelo pra cima e corta. E aí, quando esse pelo volta pro lugar, o final da sobrancelha tá todo comprometido. Ela já é ondulada naturalmente, um ou outro vai ficar. Não tem como eu querer cortar tudo pra deixar de ser ondulada, não é assim. Agora, o outro lado. A mesma coisa. Ó, primeiro, esse pelo aqui, ó, ele tá espetado pra cima. Eu vou só cortar ele próximo, porque eu ainda não tenho certeza se eu posso ou não tirar ele. Essa certeza eu só vou ter depois que eu tirar o design, fizer o design. Vou começar a tirar, tá? Agora eu vou começar a retirar os pelos. Eu vou abrir até o final, que é muito melhor eu ir de uma vez do que ficar parando, travando a linha na metade. Isso judia muito mais. A linha, ela remove todos os pelos. Ela remove até dos pelos mais grossos até os mais fininhos que tem na sobrancelha. Inclusive, até cravinho, dependendo, ele tira. Então, eu vou dessa marcação pra fora, da linha que eu fiz pra fora. Agora, eu vou tirar os pelinhos do meio.
ter que tirar os pelos de baixo. Segura, por favor. Agora eu peço pra ela esticar a pele pra eu poder retirar os pelos na parte de baixo, tá vendo? Então eu vou com a linha, retirando todos os pelos da parte inferior. Ó, como a linha remove muito bem, faz uma limpeza muito boa. Observa a parte de cima como tá bem limpinha, rápido e de uma vez. A linha fideliza muitas clientes por conta disso, de tirar da raiz, não da mancha, não da flacidez. O design dura muito mais, já que arranca todos os pelos da raiz e olha a limpeza que faz na sobrancelha. Fora que a sobrancelha da cliente fica boa, né? Ela fica com a sobrancelha boa ali por uns 20 dias, às vezes até 30, dependendo da cliente. E isso faz ela ter a sensação de que o dinheiro foi bem gasto, que valeu a pena. Enquanto algumas técnicas, como a navalha, por exemplo, no outro dia, 2 dias depois até, né? Já tá começando a nascer os pelos, a linha ela deixa ali, tipo, 15, 20 até 30 dias sem nascer pelo. Então, é bem legal. Ó, uma observação muito importante. O mesmo espaço que eu deixei aqui, eu deixei desse lado. Mas agora a impressão que dá é que aqui tem muito mais pelos do que esse. Mas não, na verdade eu só limpei na onde tá essa marcação. Lembra que eu falei que eu não podia entrar aqui? Senão ia falhar tudo em cima, ia sair tirando tudo em cima? Olha o que acontece agora que eu já fiz o design. A diferença que dá de um lado pro outro. Agora eu vou arrancar os pelinhos de baixo. Fazer o acabamento com a pinça. Sempre no sentido da raiz, nunca contra, que além de doer mais, se arrancar contra, eu danifico a raiz do pelo. Ó, aqui eu utilizo sempre a pinça descartável. Ou a cliente leva para casa, ou a gente joga fora, porque isso me garante uma biossegurança incrível e maravilhoso, porque eu não acho viável ficar reutilizando as pinças e higienizando elas devido ao fluxo de clientes, né? E aí pode acontecer de uma vez ou outra acabar pegando a mesma pinça, e aí para evitar isso eu prefiro ou dar para cliente ou então jogar fora, já que 90% dos nossos pelos, dos pelos das nossas clientes são arrancados com a linha, né? Então a pinça ela entra como um acabamento, pode ver no vídeo. São alguns fios que eu vou tirar com a pinça. Inclusive essas pinças elas são decoradas, né, que a gente usa hoje em dia e as clientes adoram, né? Elas até colecionam, pra você ter ideia. E além de ser um mimo pra elas, me traz uma biossegurança incrível. Um pelinho que você tira ou não tira faz total diferença. Pronto. Vou cortar só mais um pouquinho dos pelos agora. Agora eu vou cortar só mais um pouquinho o pelo. Nas pontinhas, como da primeira vez, penteando. Esse lado já tá feito. Aí tem pelo aqui. Ó a diferença que tá dando desse lado. E que eu não saí arrancando um montão de pelo. Olha esse início como tá lindo.
como a sobrancelha dela faz um alinhamento natural. Isso é uma coisa que não é todo mundo que tem. Tipo assim, às vezes as pessoas querem fazer alinhamento em qualquer sobrancelha, mas não é bem assim. Tem sobrancelha que o pelo é bem distante um do outro, e tem sobrancelha que o pelo é bem juntinho. O início da sobrancelha dela é assim, ó, é um pelo bem juntinho do outro, então ele faz esse alinhamento já naturalmente. Daqui pro final, você percebe que já tem um espaçamento maior entre um pelo e outro, e por isso não tem o alinhamento. Então, se você quiser alinhar qualquer sobrancelha, isso não vai ficar bom. Retirando os pelos da linha para cima. Tirar um pouco aqui agora. Segura desse lado, por favor. Uma mão embaixo e a outra em cima. Falta mais aqui, ó. Segura aqui, peraí. E estica pro lado. Isso. Como eu já te falei, é só o acabamento mesmo na pinça, tá vendo? Olha o tantinho de pelo que eu tenho que tirar com a pinça. É coisa mínima. Olha lá, tá vendo? Sempre a favor do pelo, tomando cuidado. Cada pelo importa. Aqui é bem juntinho e aqui os fios já são mais separadinhos um do outro, ó. Ó a distância entre um e outro. E aqui já é tudo bem juntinho. Agora eu vou cortar só mais um pouquinho. Aí eu já paro de fazer. Levanta assim um pouquinho. Ó, agora mais uma vez eu vou cortar um pouquinho mais dos pelos. Sempre com cuidado
e é melhor ir cortando aos poucos mesmo, do que querer cortar tudo de uma vez, né? Olha a diferença que dá. Olha como tá bem mais preenchida, onde ela tem aquela falha natural. A sobrancelha dela agora tem uma aparência de uma sobrancelha mais cheia, mais grossa. Porque eu tirei só o necessário realmente. Olha aí como é que ficou. Olha como é que era a sobrancelha da Giovana antes do design. Ela tava cheia de falhinhas, né? Os pelos bem despenteadinhos, né? Do meio pro fim. Ó como ficou apenas com design, né? O design feito da maneira correta. E no próximo episódio eu vou mostrar, te falar com detalhes como que eu fiz a rena na Giovana. Olha aí o resultado com a rena, que é o que você vai ver no próximo episódio. E aí, você gostou? Finalizei o primeiro episódio, eu tô muito contente de começar esse novo projeto, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui que eu vou responder o máximo de comentários possíveis, tá bom? Beijo e fica acompanhando tudo, que vai ter o segundo episódio onde eu mostro a aplicação da rena.